Fala pessoal, seja muito bem-vindo. O ministro Alexandre de Moraes toma dura decisão contra, de certo modo, aí, o Bolsonaro. E vamos saber se o Bolsonaro vai reagir, qual vai ser aí a medida, né, que o Bolsonaro, de certo modo, vai tomar contra o Tribunal Superior Eleitoral. E, de certo modo, talvez é uma possível punição ao Alexandre de Moraes. Nós vamos acompanhar isso. Vamos também acompanhar no vídeo de hoje uma outra situação que é extremamente complicada também, né, que a gente vai mencionar aqui, que é sobre a situação do Bolsonaro, como eu já havia mencionado para vocês, mas, né, existe essa situação aqui do filho do Bolsonaro, que está, de certo modo, envolvido aí em mais uma polêmica, de um dos prefeitos lá de salvo engano, Santa Catarina, que a gente vai, Santa Catarina, é Valdemar Rocha, né, que falou sobre as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos mencionar também sobre isso e vamos comentar sobre o Braga Neto e, consequentemente, o Bolsonaro, né, de certo modo, e o ministro Alexandre de Moraes partindo para cima, tomando aí, de certo modo, uma dura decisão contra o Bolsonaro, e vamos ver qual vai ser a reação do Bolsonaro. Será que ele vai correr? Será que ele vai partir para cima do ministro Alexandre de Moraes? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Você já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante aí a sua participação, né? E eu agradeço demais. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação aí, de certo modo, do Bolsonaro. Essa que é a realidade, que está literalmente aí em pânico, está com sérios problemas com a justiça, essa que é a realidade. E nós vamos mencionar de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática, tá? Então já aproveita e já deixa aí, é de graça. Já aproveita e já deixa aí o like, é claro, é de graça, e a gente vai mencionar mais sobre essa situação aí, porque é uma situação da qual o Bolsonaro, de modo geral, ele não precisava passar, tá? Então a gente vai mencionar aí, vou comentar, né, falar um pouco da notícia e também vou dar a minha opinião sobre o assunto. Mas antes disso, vamos falar aqui em especial sobre esse cara aqui, que é o filho do Bolsonaro. A gente vai fazer o seguinte, vamos falar sobre o prefeito lá em Santa Catarina, que falou sobre essa situação. Depois a gente fala sobre a situação do Eduardo Bolsonaro e comenta de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática, tá? Falando sobre a situação de Santa Catarina lá em Rio Grande do Sul, em especial no Rio Grande do Sul, que todos nós sabemos que está, né, com sérios problemas, essa que é a realidade, né? Não bastava essa situação, aí vem simplesmente uma pessoa que não tem muita habilidade, não se importa em especial com o menos favorecido, essa que é a realidade. Ele simplesmente resolve aí soltar o verbo aí. Só que não de uma maneira como se fosse para poder criar um projeto de lei, para poder, né, aumentar aí, ou pelo menos criar barragens, enfim, criar algum projeto para mudar a vida lá do pessoal do Rio Grande do Sul, não. Dessa vez, esse rapaz aqui, ele simplesmente decidiu inovar, tá? Inovar como? Criticando aí a religião. Esse é um dos grandes problemas, e até mesmo na história do próprio direito, já mencionei isso aqui para você, foi um dos momentos piores aí da história da humanidade, onde misturou-se a religião e, de certo modo, houve também aí uma mistura entre a religião e a política. Já falei para vocês sobre o direito, né, o início do direito privado, direito religioso, que foi um dos piores momentos da história, e aqui a gente se depara com isso, tá? O direito religioso foi aquele, só falando de uma maneira rápida, tá? O direito religioso, ou o direito divino, né, era aquele que, de certo modo, onde os sacerdotes de cada tribo, né, de cada comunidade, ele decidiu simplesmente que Deus tinha dado o direito para ele. E aí, quando qualquer pessoa cometia qualquer tipo de crime ou cometia algo que era errado perante os olhos da sociedade, eles amarravam os pés da pessoa, né? Amarravam ali, amarravam uma pedra e jogavam no rio. Se de repente a pessoa flutuasse, aí Deus tinha perdoado. Se não flutuasse, consequentemente a pessoa ia morrer e Deus não tinha perdoado. Esse é um dos piores momentos da história e da humanidade em relação ao direito. E, não muito diferente disso, esse senhor aqui, esse cidadão, simplesmente decidiu inovar. Segundo a matéria do Globo, prefeito de Santa Catarina sugere que enchentes do Rio Grande do Sul ocorrem por o estado ter menos igrejas e mais centros, tá? Um verdadeiro descalabro, de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, eu vou falar para você conseguir compreender, tá? O prefeito de Barra do Sul, Valdemar Rocha, sugeriu que enchentes que assolam o Rio Grande do Sul há quase um mês ocorreram porque o estado tem menos igrejas que centros, dando a entender que se tratavam aí de religiões de matriz africana. A declaração foi dada na semana passada em uma entrevista à rádio.
E aqui, lembrando que a gente falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática e bem objetiva, é bem verdade que algumas pessoas, diante desse momento, eles simplesmente querem aí, de certo modo, aparecer, né, para, consequentemente, receber votos nas próximas eleições. Aqui não é um caso que não é diferente, pelo contrário, é bem parecido, porque, de certo modo, provavelmente ele não fez nada lá no estado onde ele mora, na cidade onde ele mora, e agora, de certo modo, ele quer se promover nas costas e na tragédia, né, dessas pessoas lá do Rio Grande do Sul que estão vivendo por um momento extremamente complicado, uma das maiores enchentes, né, de todos os tempos, se não a maior, tá? Então isso é tipo de pessoas assim, né, que não criam nenhum tipo de projeto, não criam nenhum tipo de lei para poder melhorar a vida da sociedade de modo geral, e agora simplesmente resolvem aparecer aí como heróis aí da pátria. Essa que é a realidade. Mas a pergunta que fica ou pelo menos deveria ser perguntado para esse rapaz aqui, a seguinte pergunta: escuta, o que você fez, de certo modo, para melhorar a vida do pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? O que você fez? Qual foi o projeto? Se você não pôde atuar, né, diretamente, por que você não enviou nenhuma proposta para o seu colega? Nada, tá? Não fez e não vai fazer e não tem esse objetivo. E uma parte dessas pessoas tem o objetivo de roubar, literalmente, ou melhor dizendo, furto, né? Peculato, de estragar aí, ou pelo menos pegar o dinheiro público. Essa que é a realidade. Então vamos falar sobre a situação falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, essa situação lá do prefeito lá em Santa Catarina, dentre outros. Agora vamos falar sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, tá? E a gente já pula já sobre a situação, nós já vamos direto ao caso também do Bolsonaro. Enquanto isso, já aproveita e deixa um like, porque é extremamente importante, tá? Eu não gostaria de estar pedindo aqui, mas é necessário. Bem, é o seguinte, falando sobre a situação aí do Eduardo Bolsonaro Companhia Limitada, esse cidadão aqui, o que ele decidiu fazer? Né? Mais um outro descalabro, um despeito absurdo, né, para com o povo brasileiro, e a zombaria continua, né? Enquanto o pessoal está passando por dificuldades, mas lá no Rio Grande do Sul, mas é importante a gente, de certo modo, aprender, né, diante de uma situação tão delicada, tá? Câmara bancou a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos para audiências com críticas a Moraes, ou seja, consequentemente atacando aí o Estado brasileiro, né, e dificultando mais a vida do povo brasileiro. Essa que é a realidade, tá? Em especial daqueles que moram em situação vulnerável, em situação extremamente complicada, né, em especial dos menos favorecidos, esses das quais, né, precisam muito do Estado, tá? E o Eduardo Bolsonaro não tem o que fazer, ele simplesmente vai lá aos Estados Unidos e ataca. E aqui tem um fator extremamente importante, tá? Só para você se ligar, né? Como diz o caso do outro aí, falando de uma maneira para que você possa entender. Tá, você deve estar falando assim, tá, Cláudio, mas e daí? O que eu tenho a ver que o Eduardo Bolsonaro saiu daqui e foi para os Estados Unidos fazer críticas a Moraes, consequentemente ao sistema eleitoral brasileiro? Tá. Tem tudo a ver. Eu vou fazer uma comparação aqui em relação à África e você vai conseguir compreender o que tem a ver quando um político brasileiro, de certo modo, sai daqui e vai aos Estados Unidos atacar o seu próprio país, tá? E o pior, né? Tem uma notícia aqui que é realmente chocante em tudo isso, tá? Presta atenção. O deputado Eduardo Bolsonaro pediu aí, como é que eu posso mencionar? Bem, tá tudo certo aqui. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo PL, né? De São Paulo, nunca fez nada aqui pro São Paulo, mas enfim, tá lá. Pediu reembolso à Câmara dos Deputados da passagem que comprou para uma viagem aos Estados Unidos no início do mês. O filho do ex-presidente integrou aí a comitiva de parlamentares, né, de políticos, que foram aí, consequentemente, ao Congresso americano em Washington para participar de uma audiência sobre o Brasil. O evento se tornou um palco aí de críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido aí como o ministro Alexandre de Moraes, tá? Essa aqui é a realidade. E aqui, pasmem, tá? E aqui é importante a gente falar, quando se fala de ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é isso, né? O Supremo Tribunal Federal é a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro. E lá, né, quem está lá tem, de certo modo, toda a idoneidade e competência possível, tá? Além de caráter, né, reputação ilibada, vasto conhecimento jurídico, dentre outras situações. E o Eduardo Bolsonaro, de certo modo, não se contentando, ficando de modo ensandecido,
foi lá aos Estados Unidos gastar o dinheiro público, meu e seu, consequentemente, que poderia ser utilizado aí em escolas, em asfalto nos bairros periféricos de São Paulo e em hospitais, enfim. Ele simplesmente foi lá criticar o ministro Alexandre de Moraes e, consequentemente, também, né, claro, a gente vai falar mais sobre o Bolsonaro, mas é importante a gente saber dessa notícia, porque o Eduardo Bolsonaro simplesmente foi lá criticar e gastou um valor de R$ 8.692,11, tá? Em relação aí a passagens aéreas e tal, todo o trajeto aí de Guarulhos a Washington, Estados Unidos. E, além disso, o parlamentar quer que, de certo modo, o Estado reembolse esse dinheiro, né? Ele sai daqui, vai falar mal do Brasil e ainda quer que o Brasil pague. E, pelo visto, né? Não só ele, consequentemente, tanto o Nicolas Ferreira, o Gustavo Guerra e a Bia Kiss, né? Acho que esse é o nome dela. O valor aí somado desses... falar desses indecentes, tá? Essa aqui é a realidade, valor de R$32 mil, pelo menos desses aí. Então você vê como é que, mais ou menos, como funciona a política brasileira, né? O desrespeito, a situação extremamente complicada lá no Rio Grande do Sul e dentre outras coisas. Esses caras aqui, como o Eduardo Bolsonaro, Companhia Limitada, não fazem nada para poder mudar a história do Brasil, né? Pelo contrário, fazem o máximo para poder piorar, porque eles vivem disso. Essa aqui é a realidade. E aí, ainda querem que o povo brasileiro, inclusive, né, consequentemente você, né, pague aí os gastos deles lá nos Estados Unidos. Enfim, essa é uma situação. E qual o problema disso? Antes disso, já aproveite e já deixa um like, é importante demais. E comente aí, dê a sua opinião e diga se você concorda ou não. Qual é a importância disso? Voltando aqui ao tema, voltando ao assunto, qual a importância disso, do Eduardo Bolsonaro e Companhia Limitada saírem daqui, de certo modo, irem atacar o Brasil lá nos Estados Unidos, né? Segundo eles, como representante do povo brasileiro. Eu não sei se você sabe, mas só fazendo assim de uma maneira pragmática, só explicando de uma maneira rápida. A África, né? Infelizmente, tinha uma separação aí, né, entre negros e brancos. Essa que é a realidade. E aí, o que acontece? O pessoal lá não queria ceder né, ia continuar aquela divisão na África. O que acontece? Nelson Mandela, só falando de uma maneira que você possa compreender, ficou preso lá por 30 anos e mesmo assim quase que não conseguiu. Aí, só foi solucionado, né, pelo menos esse problema lá na África de separação entre negros e brancos, quando o mundo, de modo geral, começou a boicotar a África, tá? E aí ninguém comprava mais nada lá da África, ninguém vendia, enfim, mais conhecido aí como apartheid. Eu acho que você conhece um pouco da história. E a partir daí, houve esse boicote internacional, consequentemente, a África passou a respeitar e os negros tiveram, vamos dizer assim, o seu valor e toda aquela divisão, né, praticamente sumiu. Esse é o grande problema do Eduardo Bolsonaro e Companhia Limitada, começarem a ir a outros países e começarem a atacar aqui o Brasil. Imagina se de repente, né, outros países não fecham nenhum tipo de acordo com o Brasil, né, nem compram e nem vendem. Aí vira um verdadeiro caos. Isso aqui é um ato de irresponsabilidade não só do Eduardo Bolsonaro, mas também do Nicolas Ferreira, né, do Nicolas Ferreira, do Gustavo Guerra e Companhia Limitada. Mas, enfim, dito isso, você já sabe e vê aí o perigo de um responsável desse daqui, que é o Eduardo Bolsonaro, Companhia Limitada, começar a ter esse tipo de atitude. Esse é o grande problema. Agora, falando em especial de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, sobre a situação do Bolsonaro, que recebeu uma notícia extremamente triste, né, em pleno domingo aí, foi a seguinte, tá? O Bolsonaro, como você já está acostumado, ele está com sérios problemas com a justiça e, de certo modo, poderia evitar toda essa situação. Mas, como eu já havia mencionado para você, vive disso, de transtornos, constrangimentos, né, e, de certo modo, gerar prejuízo para o Brasil. Ou seja, de certo modo, aonde ele passa, ele consequentemente acaba gerando um rastro de destruição. O Exército foi assim, como deputado também foi assim, e aí, consequentemente, como presidente não seria diferente. A situação para o Bolsonaro, ela se complicou, de certo modo, porque a defesa do Bolsonaro, né, quer que os processos sejam analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Essa que é a realidade, que é a cúpula máxima do Poder Judiciário. Tá? E aí, o ministro Alexandre de Moraes está partindo para cima e toma uma dura decisão em relação a essa situação. Não sei se você sabe, não vou ficar aqui entrando em questão de recursos, né? Que é um remédio constitucional e qualquer pessoa, de certo modo, pode, né, solicitar. Não vou ficar entrando nessas questões. Mas o Bolsonaro pediu, de certo modo, né, ou fez um pedido para que o Supremo analisasse. Mas para que o Supremo Tribunal Federal, né, analise essa situação, o juiz ali, no caso, que de certo modo conduziu toda aquela situação, ele tem que analisar
passa pelo juiz, né? Consequentemente, e aí depois vai pro o órgão superior. Só que o Bolsonaro teve um prejuízo em tudo isso daí. Gente, é que é assim, é muita coisa quando se fala em relação a processo, de modo geral, e não dá pra mim ficar explicando tudo. Mas, de certo modo, você tem que entender, de uma maneira assim que eu acredito que você vai conseguir compreender. O Moraes tem que decidir sobre essa situação do Bolsonaro antes de ir pro Supremo Tribunal Federal, tá? Em resumo, o que aconteceu? O presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ou do Superior, né? Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro aí Braga Neto para que a decisão que os tornaram inelegíveis fosse enviada para análise do Supremo Tribunal Federal, da qual aquela que eu já tinha explicado para você, já tinha falado de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, né? O que ia acontecer. Tomou uma decisão negativa, ingressa com recurso, porque, né, toda pessoa tem, consequentemente, o direito de recorrer por uma falha, né, humana e, de certo modo, né, tem sempre ali o duplo grau de jurisdição, que não dá pra gente mencionar isso aqui agora. Mas o Bolsonaro, como todo brasileiro, ele tem esse direito. E aí, o que aconteceu para que você consiga compreender? Por que o Bolsonaro foi processado lá no Tribunal Superior Eleitoral e qual vai ser, consequentemente, a decisão do Bolsonaro em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Vai amedrontar? Vai correr? Vai partir para cima? O que ele vai fazer? Então a gente vai falar mais sobre essa situação de uma maneira rápida, de uma maneira objetiva, tá? Qual é a situação, qual é a decisão que o Bolsonaro vai fazer, né, diante dessa situação, diante dessa calamidade aí. Enfim. O que aconteceu com o Bolsonaro? Para que você entenda, e a gente vai saber qual é a resposta do Bolsonaro. Bolsonaro e o Braga Neto disputaram as eleições da presidência da República em 2022 e, consequentemente, foram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico. E o que é isso, Cláudio? Bem, eu vou te explicar, tá? Eles foram condenados, essa que é a realidade. Então foram condenados, não gostaram da decisão e recorreram. E quando foi isso? Bem, foi em 7 de setembro, onde praticamente eles tomaram uma punição de 8 anos, né, sem disputar os cargos públicos. Os ministros aí decidiram aplicar multas aí aos dois integrantes, né, da chapa, né, que no caso o Bolsonaro e o Braga Neto, R$425 mil para Bolsonaro, né, e mais tem R$640 aí, mas enfim, arredondando, R$426 mil. E pro Braga Neto, R$213 mil. Arredondando, tá? O Moraes, né, tomou essa decisão. A decisão foi tomada na sexta-feira e tornada pública neste domingo. É importante a gente falar que tem que ser publicada aí no Diário Oficial, enfim. É só que aqui é um outro diário, eu não vou mencionar mais à frente, tá? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral analisou o pedido aí dos advogados da chapa para que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, né, chamado aí recurso extraordinário. Eu não vou ficar aqui também falando sobre isso, sobre recurso extraordinário, e nem sobre recurso ordinário, tá? Recurso ordinário é quando vai pro segundo grau, e recurso extraordinário é quando vai pro Supremo, né, Supremo Tribunal Federal, e poucas pessoas conseguem chegar lá. Mas, enfim, isso aqui é um caso por uma outra matéria. Vamos lá. E aí, essa é a situação, tá? Recurso extraordinário. Essa foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Partindo para cima aí e analisando o caso aí do Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro argumentou que havia irregularidade na condenação. É claro, né? Você fica inconformado com aquela condenação de 8 anos e mais uma multa aí de quase R$500 mil. Então, o que você faz? No caso aí, faz um recurso extraordinário que é direto para o Supremo Tribunal Federal. Mas Bolsonaro vai fazer o quê? É isso que a gente vai falar mais sobre essa situação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral também, né, do Supremo Tribunal Federal, considerou que as alegações do Bolsonaro, da defesa do Bolsonaro, não cabem, né, qualquer tipo de, na realidade não cabe no tipo de recurso apresentado, ou seja, é bem provável que seja um outro tipo de recurso. Essa que é a realidade. E aí fica a pergunta: o que o Bolsonaro vai fazer diante de uma situação dessa, né? E o que, na realidade, os advogados do Bolsonaro vai fazer? Lembrando que isso aí é matéria do Globo, tá? Extremamente importante. Então já aproveita e já deixa um like aí. É de graça e não te custa nada, tá? A defesa do Bolsonaro disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Por inelegibilidade. E vai continuar
insistindo nisso, porque o Bolsonaro já foi condenado já 2 vezes, tem mais 2 condenações na justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, né, rejeitou aí o recurso, e agora o Bolsonaro vai insistir nessa tese, tá? Como eu já havia mencionado, ele tá condenado, a coisa tá ficando um tanto que feia, a PGR vai ser acionada, né, para ser ouvida. Eu acredito, pelo menos ao meu modo de ver, que o ministro Alexandre de Moraes deveria, ao meu modo de ver, aceitar esse recurso, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. Mas parece que o Bolsonaro tem uma triste notícia aqui. Por quê? A coisa foi ficando um tanto mais complicada, porque tem um especialista em direito eleitoral, da qual eu não sou, tá? O coordenador acadêmico coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, tá? Renato Ribeiro, afirmou que a defesa de Bolsonaro pode buscar um novo recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, mas que a palavra final em direito eleitoral é dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que no caso já decidiu sobre a matéria e a casa caiu. Existe uma possibilidade do Bolsonaro recorrer e vencer isso daqui? Se parar para analisar, ele poderia esperar, de certo modo, aí que o ministro Alexandre de Moraes saísse, né? Ó a ideia minha, né? Mas enfim, não deveria nem falar isso aqui. Mas enfim, daqui ele se vira para lá, os advogados do Bolsonaro vão saber como reagir diante dessa situação, e o Bolsonaro conta com isso. Agora, a situação é extremamente difícil, complicada para o Bolsonaro, porque diante do direito material, diante das coisas que já aconteceram, dificilmente o Bolsonaro vai conseguir provar, ser absolvido aí. Essa que é a realidade. Tá? A situação é extremamente complicada, difícil, em especial por conta das várias irregularidades, ter convocado aquele pessoal lá para dizer que as urnas não eram confiáveis, né? Teve a situação do hacker Delgatti, e dentre outras situações, a coisa para o Bolsonaro ela fica um tanto mais complicada. É bem verdade que ele tem ótimos advogados, né? E vão utilizar todos os recursos, talvez aí embargos de declaração, se é que é possível caber, né? Enfim, ele vai tentar, de certo modo, reagir a tudo isso, mas vai ao STF, os ministros lá vão analisar, mas, segundo aí até mesmo o próprio Renato Ribeiro, comentou aí sobre a sua situação, que é grave a situação do Bolsonaro. É isso mesmo. Renato Ribeiro é especialista aí em direito eleitoral e político. Disse que a situação do Bolsonaro fica um tanto mais que difícil. Em especial por conta das muitas provas que tem contra o Bolsonaro, e a coisa ficando um tanto mais que complicada. Porque o próprio Bolsonaro, de modo geral, causou essa situação, né? Ele mesmo, diante lá de várias testemunhas, vídeos, lives, né, e dentre outras coisas, ele cometeu aquelas gafes lá, e existe aí uma maneira, né, existem umas 2 maneiras, seria em especial do direito processual, né, atacar lá a sentença lá do ministro Alexandre de Moraes, que é o que ele está fazendo, e do direito material, só que na questão do direito material tem um monte de provas, e que de certo modo podem aí consequentemente complicar muito a vida do Bolsonaro. Diante do direito processual, segundo o próprio especialista em direito aí eleitoral, já comentou que é muito complicada a situação do Bolsonaro. Em resumo, acredito que ele vai ficar um tanto que inelegível, e agora, né, de inelegível talvez não seja nem tanto o problema maior do Bolsonaro, mas sim, consequentemente, a prisão, né? Porque o Bolsonaro ele não tem só problemas na área do direito eleitoral, de certo modo. Ele tem problemas, consequentemente, com o direito penal. Direito penal esse que é o ramo mais coercitivo, direito penal esse que é o ramo mais duro do direito, né? Que é considerado como a última ratio, né? Ou seja, a última opção do direito. E o Bolsonaro, ele não tem um problema com direito, especificamente com direito civil, né? Da qual, de certo modo, ele pode indenizar lá as vítimas ou indenizar as pessoas, enfim, que é a relação entre particulares. Mas o Bolsonaro, consequentemente, está com um problema maior, na última opção. E agora, a possibilidade do Bolsonaro ser preso cresce, essa que é a realidade, e o poder político dele diminui. E aí, consequentemente, a situação fica um tanto mais complicada. Né? Como já havia mencionado para você, a coisa fica um tanto mais que difícil, e principalmente vindo aí de autoridades do direito, né? Como foi aí o caso do Renato Ribeiro, falando sobre a situação. Eu acredito que, em especial falando sobre a situação do Bolsonaro, né? O que mais complica ele não é só
a questão do direito eleitoral, mas sim a grande possibilidade aí de uma prisão que, de certo modo, está vindo aí de forma meteórica. Essa que é a realidade. Então, é isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado. Comenta aí a sua opinião sobre essa situação e o que você acha, né? Será que o Bolsonaro vai se tornar elegível para 2000 e, no caso aí, 26, né? Ou não? Então, Então, seu comentário ele é muito importante. Obrigado aí. Se você gosta de direito e política de modo geral, tem aqui um próximo vídeo. Por gentileza, acompanhe. E a gente se fala na próxima aí, nesse caso aí, na próxima quarta-feira. Daqui a 2 dias, mais ou menos. Beleza? Valeu, um abraço.